Quando conheci Daniel, ele já era pai de 2 filhos, Lucas, de 10 anos, e Mariana, de 8. Eu, sinceramente, nunca havia imaginado que me tornaria madrasta. Não era algo que eu planejava para minha vida. Mas quando o amor acontece, a gente não escolhe os detalhes, certo? No começo, eu estava animada. Daniel sempre falava que os filhos eram o centro da vida dele, e eu admirava muito isso. Ele era atencioso, responsável, e mesmo depois do divórcio com a ex-mulher, deixava claro que faria de tudo para que Lucas e Mariana não se sentissem deslocados. Eu respeitava demais essa postura. A primeira vez que conheci as crianças foi num almoço de domingo. Lembro até hoje da ansiedade que senti. Passei horas pensando em como me vestir, o que falar, como agir. E mesmo assim, quando toquei a campainha, minhas mãos estavam suando. Mariana foi a primeira a abrir a porta. Olhou para mim de cima a baixo, sem sorrir, apenas com aquele olhar curioso e desconfiado que só uma criança pode ter. Lucas, por outro lado, se escondeu atrás do pai e mal me cumprimentou. Eu sabia que não seria fácil. Essa é a Ana, disse Daniel, tentando soar natural. Ela é muito especial para mim e eu queria que vocês a conhecessem. Mariana deu um oi rápido e voltou correndo para a sala. Lucas apenas acenou com a cabeça. Foi um começo gelado, confesso, mas eu esperava por isso. Afinal, que criança gosta de dividir a atenção do pai com uma estranha? Com o tempo, as coisas foram melhorando, pelo menos em alguns aspectos. Eu tentava me aproximar de maneira leve, ajudava Mariana com os desenhos, perguntava a Lucas sobre os videogames que ele adorava, e preparava sobremesas quando eles passavam o fim de semana conosco. Não posso dizer que eles me rejeitavam completamente, mas havia sempre uma barreira invisível. Eu nunca sabia até onde podia ir, ou se seria bem-vinda de verdade naquele espaço. O mais difícil era lidar com a sombra da mãe biológica deles, Carla. Ela não gostava de mim e não fazia esforço para esconder. Certa vez, ouvi Mariana comentando: "A mamãe disse que você nunca vai ser da família de verdade." Essas palavras me atingiram em cheio. Eu sorri por fora, mas por dentro doeu demais. Eu não queria substituir a mãe deles, mas queria ser aceita, pelo menos como alguém que se importa. E, mesmo tentando manter a calma, comecei a me perguntar: qual é exatamente o meu papel aqui? Até onde posso ir sem invadir o lugar de alguém que sempre será insubstituível? Eu não sabia, mas em breve aconteceria um episódio que me faria questionar tudo de vez. Era um sábado qualquer, e as crianças estavam em casa conosco. Daniel precisou sair para resolver algo rápido no trabalho, e fiquei sozinha com Lucas e Mariana. Eu já tinha passado algumas horas com eles antes, mas sempre com Daniel por perto. Dessa vez, seria diferente. Preparei um lanche simples, coloquei um filme de animação e pensei: talvez esse seja o momento perfeito para me conectar com eles sem pressão. No começo, tudo parecia bem. Mariana riu das piadas do filme, e Lucas até fez alguns comentários engraçados. Eu relaxei. Mas, de repente, durante uma cena em que a personagem principal dizia que a família é quem está ao seu lado, não importa o que, Mariana pausou o filme e olhou para o irmão. "Você acha que a Ana é da nossa família?" perguntou ela, com uma naturalidade assustadora. Lucas fez uma pausa, olhou para mim e respondeu: "Claro que não. Ela só está aqui porque o papai gosta dela." Meu coração afundou. Tentei manter o sorriso no rosto, mas Mariana continuou: também acho. Tipo, ela é legal, mas nunca vai ser como a mamãe. Nem de perto." Eu respirei fundo e disse, com a voz mais calma que consegui: "Eu sei que nunca vou ser a mamãe de vocês. E nem quero substituir ninguém. Mas gosto de vocês de verdade e quero que se sintam bem comigo." Lucas apenas deu de ombros, e Mariana voltou a dar play no filme como se nada tivesse acontecido. Para eles, era só uma conversa inocente. Mas para mim, foi como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Quando Daniel voltou, não contei nada de imediato. Eu precisava digerir aquelas palavras primeiro. Mas naquela noite, enquanto ele dormia, fiquei acordada olhando para o teto. As vozes de Lucas e Mariana ecoavam na minha cabeça: "Ela só está aqui porque o papai gosta dela. Nunca vai ser como a mamãe." E foi nesse momento que a pergunta que eu vinha evitando finalmente tomou forma: qual é, de verdade, o meu papel na vida deles? Eu estava me dedicando, me esforçando, tentando conquistar espaço. Mas será que esse espaço realmente existia? Ou eu estava apenas ocupando uma cadeira que nunca seria minha? E, pela primeira vez desde que entrei naquela família, comecei a duvidar se eu deveria continuar tentando. No dia seguinte, acordei com uma sensação pesada no peito. Passei a manhã ajudando Daniel a preparar o café, mas meu pensamento estava distante. Eu sabia que precisava falar, mas tinha medo de como ele reagiria. Depois que as crianças saíram para brincar no quintal, respirei fundo e disse: "Daniel, posso falar com você sobre uma coisa?" Ele me olhou com preocupação. "Claro, o que houve?"
Sentei na mesa e encarei minhas mãos. Ontem, enquanto você estava fora, Lucas e Mariana disseram algo que me fez pensar. Eles falaram que eu não sou parte da família. Que eu só estou aqui porque você gosta de mim. O rosto dele se contraiu, e ele respondeu imediatamente. Ana, eles são crianças. Eles ainda estão processando tudo. Não dá para levar ao pé da letra. Eu sei, continuei, sentindo a voz tremer, mas isso me fez questionar. Eu tenho tentado, Daniel. Eu quero estar presente, quero que eles se sintam à vontade comigo. Mas, e se esse espaço simplesmente não existir? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo as palavras. Finalmente disse: Você não pode desistir por causa disso. Eles precisam de tempo. Eles perderam a mãe muito cedo, e qualquer mulher que entre na vida deles sempre vai ser comparada. Mas isso não significa que eles não possam te amar também. Olhei para ele, tentando acreditar. Mas e se eles nunca me aceitarem de verdade? Eu não quero ser só a namorada do papai. Ele segurou minha mão com firmeza. Ana, você já é muito mais do que isso. Talvez eles ainda não percebam, mas eu vejo o esforço que você faz todos os dias. Só. Não espere que o reconhecimento venha rápido. As palavras dele deveriam ter me confortado. Mas, no fundo, eu ainda sentia um vazio. Por quê? Se eu era mais do que isso, por que parecia que eu estava sempre em segundo plano? Naquela noite, enquanto Daniel dormia tranquilo ao meu lado, eu percebi que não era só sobre as crianças. Era também sobre mim. Sobre até onde eu estava disposta a ir para conquistar um lugar que, talvez, nunca fosse realmente meu. Alguns dias depois, estávamos todos na sala. Daniel tinha saído rapidamente para resolver algo no trabalho, e fiquei sozinha com Lucas e Mariana. Eles estavam jogando videogame, rindo entre si, até que, sem querer, Lucas soltou. Ainda bem que a mamãe não tá aqui para ver isso. Aquilo me atingiu como uma flecha. Respirei fundo e perguntei, tentando manter a calma. O que você quis dizer com isso, Lucas? Ele me olhou, um pouco surpreso pela minha reação. Só que a mamãe nunca ia deixar você ficar no lugar dela. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Mariana tentou corrigir o irmão. Para, Lucas. Não fala assim. Mas ele insistiu. É verdade. Você não é nossa mãe. Nunca vai ser. Então por que continua fingindo? Essas palavras doeram mais do que eu poderia imaginar. Engoli seco e respondi. Eu sei que não sou a mãe de vocês. Nunca vou tentar substituir ela. Mas eu me importo com vocês, mais do que podem imaginar. Lucas revirou os olhos. A gente não precisa que você finja se importar. Aquela frase foi o estupim. Me levantei, tentando não deixar as lágrimas caírem. Eu não estou fingindo, Lucas. Eu estou aqui porque amo o pai de vocês. E porque, de alguma forma, quero fazer parte da vida de vocês também. Mas eu não vou forçar nada. Mariana ficou em silêncio, mas parecia desconfortável com o rumo da conversa. Lucas, por outro lado, apenas voltou a olhar para a tela do videogame, como se minhas palavras não tivessem significado nada. Naquele momento, percebi que talvez eu estivesse lutando contra algo impossível. Conquistar um lugar em um coração que já tinha sido preenchido e partido pela perda de alguém insubstituível. Quando Daniel voltou, fiz de conta que estava tudo bem. Não consegui contar. Porque, no fundo, eu mesma não sabia se queria continuar tentando. Naquela noite, quando Daniel já dormia, eu liguei para minha melhor amiga, Clara. Precisava falar com alguém, antes que meus pensamentos me engolissem. Oi, tá tudo bem? Ela perguntou, percebendo logo pela minha voz que não estava. Não. Clara, eu não sei mais se consigo, respondi, quase chorando. O que aconteceu dessa vez? Contei sobre a conversa com Lucas, palavra por palavra, como ele havia me dito que eu nunca seria a mãe deles. Doeu repetir, mas eu precisava dividir aquilo com alguém. Eu me sinto uma intrusa, confessei. Parece que, por mais que eu tente, nunca vai ser o suficiente. Clara suspirou do outro lado da linha. Amiga. Você entrou em uma história que já começou antes de você. Eles têm uma dor que não vai desaparecer, sabe? Mas isso não significa que você não tenha um lugar na vida deles. Mas e se eles nunca me aceitarem? Perguntei, com a voz embargada. Então você vai ter que aprender a ser presença, não substituição. Talvez seu papel não seja ser mãe, mas ser alguém em quem eles confiem, alguém que eles respeitem. Isso já é muito. Fiquei em silêncio, absorvendo cada palavra. Eu só queria que fosse mais fácil, sussurrei. Eu sei. Mas amor de verdade nunca é fácil, ainda mais quando envolve feridas antigas. Respira. Não desiste agora. Depois que desliguei, fiquei pensando em tudo o que ela disse. Talvez eu estivesse tentando assumir um papel que nunca seria meu. Talvez, ao invés de lutar para ser mãe, eu devesse apenas estar lá, do meu jeito. Só que, no fundo, o medo ainda estava lá. E se Daniel perceber que seus filhos nunca vão me aceitar?
E se, um dia, ele escolher a família deles em vez de mim? Com esse pensamento, adormeci, mas com um nó no peito que parecia cada vez mais difícil de desatar. Algumas semanas depois, aconteceu o inevitável. Daniel sugeriu um jantar em família, ele, eu, Lucas e Ana. Só de pensar, meu estômago embrulhou. Na mesa, o clima estava tenso. As crianças evitavam meu olhar. Eu tentei puxar assunto, mas o silêncio era mais forte. Até que Daniel respirou fundo. Precisamos conversar, todos nós. Lucas olhou para o pai, desconfiado. É sobre ela? Perguntou, apontando para mim. Meu coração disparou. É sobre todos nós, respondeu Daniel, firme. Sei que vocês sentem falta da mãe de vocês. Eu também sinto. Mas isso não significa que não possamos abrir espaço para novas formas de amor. Ana, com os olhos marejados, sussurrou. Mas a gente não quer que ela substitua a mamãe. Olhei para ela, engolindo em seco, e respondi com a voz mais calma que consegui. Eu nunca vou substituir a mãe de vocês. Nunca. Eu só quero estar aqui como alguém que se importa, que vai apoiar vocês. Se vocês deixarem. Lucas franziu a testa, como se lutasse contra as próprias emoções. Então, você não vai tentar ser nossa mãe? Balancei a cabeça. Não. Só quero ser alguém em quem vocês possam confiar. Daniel colocou a mão sobre a de Lucas. Ela faz parte da minha vida. Mas vocês são a minha vida também. Não quero que exista uma guerra aqui. Por alguns segundos, o silêncio foi pesado. Depois, Ana se aproximou devagar e disse, talvez a gente possa tentar. Meu coração quase explodiu de emoção. Olhei para Lucas, esperando algum sinal. Ele não falou nada, mas pela primeira vez não desviou o olhar. Naquela noite, ao deitar, Daniel me abraçou e sussurrou. Foi um começo. E eu entendi. Nada estava resolvido, nada seria perfeito de repente. Mas, pela primeira vez, havia esperança. Eu não precisava ser mãe para caber na vida deles. Eu só precisava ser eu.